E nesse livro se conta, né, digamos assim, Platão ele tem vários recursos para várias, digamos assim, meios hábeis, habilidosos que Platão utiliza como recurso didático para transmitir a sua doutrina filosófica. E um deles é o mito ou a alegoria. Mas o mito e a alegoria de Platão é um pouco diferente do mito, da mitologia religiosa, embora haja semelhança. Mas o mito ou a alegoria em Platão, ela tem uma finalidade ao mesmo tempo que didática, também tem uma função ilustrativa e epistemológica, né? Não digo epistemológica porque não garante o conhecimento, mas tem muito mais um caráter ilustrativo, né? De forma a ser um meio hábil para você transmitir uma doutrina que de outra forma seria muito hábil, muito, digamos assim, árida de ser explicada, de ser explanada, digamos assim. Então o Platão ele foge, quer dizer, não lança mão de uma escrita especulativa, árida, em que você apenas discute conceitos e fica só no campo conceitual, mas ele utiliza esse recurso didático do mito, né? E da alegoria, uma forma também de não ser prosaico, né? E tem várias razões. Bom, mas enfim, isso é uma das marcas registradas de Platão. E a alegoria da caverna, ou o mito da caverna, como eu já falei, encontra-se registrado no livro 7 da República, que é um livro que muitos consideram como a obra que inaugurou o pensamento político, né? Política vem de poli em grego quer dizer cidade, mas a cidade pensada como habitat humano, como um local, né, de habitação humana, como um espaço humano, como eu já falei, o habitat humano. Então a cidade, a sociedade. Então ali ele inaugura o pensamento político no sentido de que ele vai pensar como seria a cidade ideal, como seria a sociedade ideal, né? Então nós já vimos nas outras aulas que Platão / Sócrates, eles se constituem numa mudança de orientação do pensamento filosófico dentro da filosofia antiga. Nós já vimos que Sócrates é esse divisor de águas, mas quando a gente fala de Sócrates, é Platão / Sócrates, porque Sócrates nunca escreveu nada. Então, quem escreveu foi o seu discípulo Platão. E Platão escreveu muito, ele tem uma produção bibliográfica bastante prolífica. E entre essas obras que Platão escreveu, né, avulta a República de Platão, tanto pela sua densidade, pelo seu volume é um livro bastante volumoso, extenso, profundo e denso. Tanto por isso quanto pela importância de sua temática também, de sua problemática dentro da filosofia. O pensamento político nunca foi tão importante quanto na modernidade. Ou, quer dizer, já era importante na antiguidade, mas ganhou uma importância muito maior com a modernidade, no período, por exemplo, em que na Inglaterra, de John Locke,
se lutava contra o absolutismo monárquico. Então, o pensamento filosófico político, a filosofia política, foi de grande importância para a revolução que aconteceu na Inglaterra, onde se depois os monarcas, onde se, digamos assim, findou-se, né, as monarquias absolutas, o absolutismo, e se instaurou um Estado republicano, embora ainda monárquico, mas uma monarquia republicana parlamentar. Então, o pensamento político, a filosofia política, revolucionou a sociedade humana, né? Porque ele tem uma função prática, né? Quer dizer, tanto a ética quanto a filosofia política, ou até assim como também a filosofia da arte, elas se enquadram dentro daquilo que a gente poderia chamar de filosofia prática, diferentemente, né, diversamente da filosofia especulativa. A filosofia prática é aquela que visa transformar a realidade, né? Quer dizer, a filosofia da praxis, né, ela se tornou um termo muito associado a Karl Marx, mas ela já existe, quer dizer, esse compromisso com a praxis já existe em todo o pensamento político. E o pensamento filosófico político é inaugurado por Platão, segundo muitos, especificamente por essa obra, A República, de Platão. Mas o nosso tema aqui não é especificamente a filosofia política, mas é que eu estou situando essa obra de Platão, A República, no contexto do debate filosófico, né, que existe até os dias de hoje. Então, nesse livro 7 da República, encontra-se registrado o mito da caverna. É ali que se faz a exposição da alegoria ou do mito da caverna, né? E esse mito, ele tem uma especificidade e tem uma importância toda singular, porque ele, segundo muitos, ele é capaz de comunicar, de uma certa forma expor a função, quer dizer, a tarefa da filosofia em geral, quer dizer, a tarefa da filosofia, o trabalho do filósofo e a tarefa mesma da filosofia. E o sentido mesmo da filosofia é existir. Então, né, quando se faz a pergunta, mas para que filosofia? Por que filosofia? Né? Então, a resposta para esse tipo de indagação, a resposta para esse tipo de questionamento, encontra-se no mito da caverna. Encontra-se de forma latente, de forma implícita, no significado dessa alegoria da caverna. Então, e qual seria esse significado? Essa significação tão importante? Bom, para isso nós vamos ter que falar em linhas gerais como é que é esse mito da caverna, de que ele fala. Segundo essa alegoria, que é uma história, né, você teria uma caverna, claro, né, e nessa caverna havia prisioneiros habitando dentro dessa caverna. Então, o mito da caverna conta a história de prisioneiros que estavam morando e presos, não apenas morando, mas estavam realmente presos dentro de uma caverna, desde que nasceram. Então, eles nasceram dentro de uma caverna. A gente sabe que caverna é escura, né? E eles estavam ali desde que nasceram e estavam acorrentados de uma tal maneira que só podiam olhar para uma determinada parte da caverna. Eles estavam presos e algemados, acorrentados de uma tal maneira que só podiam olhar para uma determinada parede que havia, um anteparo,
uma parede que havia dentro dessa caverna. E como é que era essa parede? Bem, como é que era essa situação? Embora a caverna fosse escura, mas ali não havia escuridão total, porque atrás deles tinha uma espécie de uma colina onde ardia um fogo, uma chama. Essa chama produzia alguma luz dentro daquela caverna, mas era uma luz tênue, mas o suficiente para projetar sombras. E entre essa colina, onde ardia essa chama, e os prisioneiros, né, havia um muro, e da parte do muro que ficava oculta, né, para os prisioneiros, na verdade o muro ficava todo ele oculto para os prisioneiros, porque os prisioneiros estavam de costas para esse muro, né? Eles ficavam olhando para o fundo da caverna, onde eram projetadas sombras. E sombras de quê? Porque ali naquele muro passavam pessoas carregando estátuas. Então a sombra, quer dizer, a luz produzida pela chama, ela passava por aquelas estátuas e projetava a sombra daquelas estátuas no fundo da caverna. Então os prisioneiros, eles estavam olhando as sombras, né, acorrentados de tal maneira que não podiam olhar para os lados nem para trás, só para frente. E para onde eles estavam olhando era justamente aquele fundo da caverna onde eram projetadas as sombras dessas estátuas. Então, e eles viam aquelas sombras, e tomavam aquelas sombras como sendo a própria realidade, porque eles não conheciam outra realidade, não conheciam outra forma de representação. A única representação que eles possuíam, o único parâmetro que eles possuíam, o único referencial que eles possuíam era aquelas sombras que eles estavam percebendo ali, e não conheciam mais nada, só aquelas sombras. Então eles achavam que a realidade estava, digamos assim, limitada àquele universo de sombras que eles viam na frente deles. E nem eram sombras de objetos, eram sombras projetadas, né, por sombras de estátuas. Então, eles viam aquelas sombras e achavam que a realidade era toda aquela. Se alguém contasse que existia um mundo fora da caverna, iluminado pela luz solar, pela luz em que as coisas têm cores, se eles contassem para eles, né, que existia todo esse mundo que a gente vê aqui agora, eles não acreditariam. Então ele está falando, né, disso que a gente só acredita no que nós percebemos, no que nós podemos, né, perceber. Isso tem essa história, até que em um determinado momento, um desses prisioneiros, ele escapa, ele consegue escapar da caverna, ele se livra das algemas, né, das correntes que o prendiam, e ele consegue achar uma saída da caverna e sai. Então, a princípio, como a vista dele estava acostumada com o escuro da caverna, ele estranha quando vê as coisas na luz, tudo dói o seu olho, né? Ele vai acostumando aos poucos. Primeiro ele vê a imagem das coisas projetadas no lago, depois ele vai, né, à medida que ele vai se tornando capaz de suportar, né, perceber novas nuances, novas dimensões das coisas, coisas novas, então ele vai ampliando a sua experiência daquele novo mundo que ele descobriu.
Em um dado momento ele pensa em voltar para a caverna, imbuído de uma profunda compaixão, para falar com seus colegas de cárcere, de prisão dentro daquela caverna. E ele pensa: se eu fizer isso, eles vão querer me matar. Eles vão querer me matar, porque eu vou estar contrariando eles. Porque o ser humano é assim. Na verdade, eu já estou falando, já estou adiantando o sentido da alegoria. Que uma das características da alegoria, do mito, é que ele tem uma interpretação, ele possui um sentido. Então ele já vem com uma hermenêutica pronta, né? Opa! Então a fábula, a fábula ela já vem com uma hermenêutica pronta, né? O mito. Mas qual seria esse sentido, né? Qual seria o sentido do mito da caverna? Esses prisioneiros somos nós. E a ilusão deles de acreditar só em sombras e tomar a sombra pela realidade mesmo, de tomar a representação pela coisa em si, representa a nossa condição. E o que são essas sombras? As sombras representam o mundo sensível, aquilo que nós percebemos pelos nossos sentidos, né? Da mesma forma que aqueles prisioneiros achavam que a realidade estava resumida a sombras, nós, na nossa ilusão, nós achamos que a realidade está resumida aos sentidos, aos nossos sentidos. Então a gente não consegue pensar fora da caixinha, assim como aqueles, né? É como se fosse uma espécie de programa que foi colocado, né? A gente está, né, já inconscientemente, a gente nem pensa, a gente acha que, né, o conhecimento sensível é a única fonte confiável e aceitável de conhecimento. São os sentidos. Mas Platão dirá: não, a representação sensível, ou seja, o mundo sensível, aquilo que nós percebemos pelos sentidos, é uma mera representação, uma mera cópia imperfeita de uma realidade, digamos assim, da realidade, que é muito mais perfeita, né? E essa realidade, ela não está no mundo sensível, ela não está nesse mundo que nós percebemos pelos sentidos. Essa realidade, ela está em outro domínio, em outro mundo, né? Que Platão chamará de mundo inteligível, porque ele não pode ser visto, ele pode ser apenas pensado, ele pode ser apenas compreendido, né? Então ele tem um outro estatuto ontológico, embora, né, o mundo sensível seja uma mera cópia imperfeita. E essa ideia de cópia, né, ela existe em toda a obra de Platão. Você pode ver que, né, a sombra da caverna era sombra, uma representação de representação, porque era sombra de estátua. Estátua já é uma representação, né? Então Platão dirá que a escultura, por exemplo, ela é uma arte indigna, uma arte que falsifica ainda mais o real, né? Porque ela é uma representação de quinta, de sexta, sétima, oitava, de última ordem, porque ela distorce ainda mais a realidade. Na verdade, nós não vamos alcançar esse mundo inteligível pelos sentidos. Pelo contrário, a alma, ela precisa, o espírito, uma alma, né, precisa ascender
para além dos sentidos. Nós temos que elevar nosso entendimento para além dos sentidos e encontrar a verdade dentro de nós por meio da reminiscência, né? Então, o conhecimento, isso é o que nós podemos dizer assim de uma forma bem simples. O conhecimento, ele não vem pelos sentidos. Nós não alcançamos o conhecimento pelos sentidos. Nós não chegamos ao conhecimento da verdade pelos sentidos, mas pela razão. Entendeu? Porque o mundo inteligível, você não alcança o mundo inteligível pelos sentidos, mas pela razão, né? E isso acontece, né, por meio da reminiscência, através da reminiscência. O que seria isso? É que a alma, antes de entrar no corpo, né, e, por exemplo, uma outra obra de Platão, Sócrates, chamada O Fedro, ele dirá que o corpo é a sepultura da alma, né? Essa é a profunda, digamos assim, antropologia, né, contida na obra, em toda a filosofia grega, né, que o homem é, né, um ser divino com um corpo animal. O homem como animal racional, como dirá Aristóteles, mas que antes falava assim: nós temos a alma, ela tem 3 níveis: a alma racional, a alma, digamos assim, colérica, e a alma animal. E só mesmo a alma racional, ou a dimensão racional da alma, é que realmente é divina, é que nos aproxima dos deuses. Então, voltando ao que eu estava falando, Platão dirá que o corpo é a sepultura da alma, que é a parte divina que existe em nós, é a chispa divina, né? E quando a alma se torna pesada, ela perde as suas asas, se torna leviana, ela cai e entra num corpo, e assim nasce uma criança. Mas a alma, antes de entrar no corpo, ela contempla todas as verdades, né, lá na abóbada celeste, no cortejo, né, celestial, no cortejo divino dos deuses. A alma, ela, na sua carruagem celeste, ela contemplou todas as essências, porque Platão dirá que todas as coisas do nosso mundo são uma manifestação, uma cópia imperfeita de essências, que são as ideias perfeitas e verdadeiras das coisas, que não se encontram no mundo sensível, mas no mundo inteligível, né? Então a alma contempla a essência das coisas, mas quando ela entra no corpo, ela toma da água de Létis e da água do esquecimento e esquece tudo. Então todo o nosso trabalho dentro do conhecimento, dentro do processo educativo, dentro do processo de aquisição de conhecimento, é de mera reminiscência, para a gente se lembrar desse conhecimento pré-existente, que Platão ele vai falar, dito de outro modo, da pré-existência da alma, e que todas as coisas já estão na alma, né? Antes mesmo dela descer a manifestação sensível, antes mesmo dela expressar-se ou manifestar-se no plano sensível. Mas só que ela esqueceu de tudo. Então, quanto mais realidades, quanto mais essências e ideias a alma contemplou antes dela, digamos assim, encarnar, ou entrar, se corporificar, né, ou gerar um corpo, digamos assim, mais sábia essa alma será. Aquele que contemplou mais essências, em primeiro lugar, se torna um sábio, um filósofo. Depois vem o músico. Depois do filósofo vem o músico. Mas tanto o filósofo quanto o músico, eles estão mais ou menos dentro do mesmo nível, né? Eles são os que contemplar, aqueles cujas almas
contemplaram mais essências de verdades, e, portanto eles têm o poder de alcançar muito mais luz nesse trabalho de reminiscência, né? Então aquele prisioneiro que escapou da caverna, ele representa o quê? Né? A ascensão da alma rumo à mansão inteligível. Então aquele prisioneiro que se separou, que conseguiu se livrar, né, das algemas, das amarras, das correntes, e conseguiu achar uma passagem dentro da caverna, e sai da caverna e consegue ver a realidade na luz como ela é, representa a ascensão da alma rumo à mansão inteligível, por meio desse conhecimento, dessa atividade do Espírito, né? Por meio dessa reminiscência. Então, quando você fala assim, entendi, na verdade, o que aconteceu? A sua alma se lembrou, alguma coisa externa, algum estímulo externo fez com que a alma alcançasse e se relembrasse, né, dessas essências, dessas formas verdadeiras, dessas ideias que estão no mundo das ideias. Então, na verdade, o conhecimento é muito mais uma descoberta. O conhecimento é basicamente descoberta, mas é sobretudo reminiscência, é memória. Tirar do esquecimento. Isso está muito dentro mesmo do conceito de verdade dentro do grego, dentro da língua grega, a aletheia. A verdade como descoberta, né? Como você tira uma coisa do esquecimento e traz à luz, traz para a luz da memória, né? Da lembrança. Então, mas como é que é? Existe toda uma metodologia para isso. Por exemplo, em outra obra de Platão, no Banquete, vai se falar da dialética erótica. É uma forma de você alcançar, por exemplo, o belo em si. E nessa fábula, tem uma coisa interessante, nessa alegoria, nesse mito da caverna, o sol do mundo fora da caverna representa a ideia do bem. O summum bonum, quer dizer, a ideia do bem. E voltando como eu já falei no Banquete, né, o banquete é um esforço de se entender, entre outras coisas, a ideia do belo. O belo em si. Ele não está querendo falar das coisas belas, porque existem coisas belas, existe uma flor bela, existe um poema belo, existe um homem belo, existe uma mulher bela. Mas ele não está falando do entendimento das coisas particulares belas, mas ali está se buscando o conhecimento do belo em si, da beleza em si. Então, por meio da contemplação das coisas belas, particulares, nós podemos alcançar a essência do belo, o belo em si, o summum bonum, né? Então, é dialética erótica. Por quê? Porque eros é uma palavra em grego que significa amor. E é por essa afeição pelo belo que nós somos levados, né, a reconhecer pela reminiscência o belo em si que está dentro de nós. As coisas belas, elas são uma expressão desse belo, desse summum bonum, ou no caso, summum bonum não é o bem supremo, né? Mas o bem e o belo estão muito juntos, muito ligados. Inclusive existe dentro da filosofia, né, socrático-platônica, isso que ficou chamado de kalokagatia, né? Kalos, do grego, quer dizer belo. Kalos é o bem, e agaté é o belo, né? Kalogagaté, kalos agaté, quer dizer, que existe uma profunda ligação entre o bem e o belo. Na verdade, os dois são uma só coisa, praticamente. Existe uma profunda participação de uma ideia na outra, de tal sorte que o bem e o belo são
praticamente a mesma ideia. E existe também uma outra coisa ainda mais profunda que em Platão: a verdade, o bem e o belo são conceitos, ideias em si que estão profundamente imbricadas umas nas outras, no sentido de que elas participam umas das outras, elas estão profundamente ligadas de tal sorte que quase fazem uma só ideia, mais ou menos assim. Dito de outro modo, né? Seria mais ou menos assim: uma coisa, quanto mais verdadeira é uma representação, mais bela ela é, e mais boa ela é também. Então a verdade genuína, ela é o bem e ela é bela, ela é uma manifestação do belo. Uma coisa, então, você pode pensar isso de qualquer outra dessas ideias. Uma coisa que é sumamente bela, ela é sumamente verdadeira. Oi? Daqui a pouquinho você passa ali pegar um cafezinho? Hein? Daqui a pouquinho você vai ali na sala dos professores para pegar um cafezinho? Ah, tá, já está na hora? É 10 e pouco? Não, é porque a gente já pegou, começou a comer. Ah, tudo bem. Então vamos lá e pegar para você não ter comido. Tá, obrigado, Pedro, obrigado. Então, a gente pode dizer, as outras coisas são assim também. Uma coisa sumamente bela, ela será sumamente verdadeira e será sumamente boa. Uma coisa sumamente boa, ela será, por sua vez, sumamente bela e sumamente verdadeira. Então a verdade é necessariamente bela e é necessariamente boa. Tem um místico sueco, Emanuel Swedenborg, que ele vai falar do casamento da divina verdade com o divino bem, dentro desse mesmo contexto. Então isso são ideias, são tiradas, são ensinamentos que nos vêm da filosofia, que são bastante pertinentes para os dias atuais, onde as pessoas fazem uma verdadeira separação entre as coisas. A gente costuma dizer assim: isso é muito bom para ser verdade. Por que a gente diz, é muito bom para ser verdade? Quer dizer, a verdade não pode ser muito boa, a verdade tem que ser necessariamente uma coisa ruim. Ainda mais que a gente vê assim as notícias, se a gente pega o jornal, a gente só vê notícia ruim, só tragédia, só coisas lamentáveis, coisas tristes, coisas que nos causam indignação, coisas que nos causam, enfim, que nos deixam chocados. E se isso aí é verdade, como é que essa verdade pode ser boa? Então a gente se acostumou com a ideia de que é muito bom para ser verdade, daquela coisa, é muito bom para ser verdade. Mas para Platão, a verdade, o bem e o belo coincidem. A verdade, o bem e o belo coincidem. Então como é que a gente explica isso? Bom, mesmo quando a verdade dói, como diz o ditado, né? Como diz a expressão popular, a verdade dói, mas a gente pode dizer, é uma dor cirúrgica. E essa dor e esse sofrimento, num certo sentido, pode até ser o bem, né? No sentido de que é um mal menor. O mal menor, que evita um mal pior ou um mal maior, acaba sendo bem. É como a dor da cirurgia, é uma dor cirúrgica, né? Mas aí a gente tem muitos meandros inexplicáveis, onde a gente pode assim caminhar para desdobrar essa questão, mas não é aqui a intenção da nossa exposição fazer isso, né? Nós estamos expondo aqui o mito da caverna. E Platão dirá que a arte, a verdadeira arte, é aquela que mais se aproxima da essência. Então, nós devemos alcançar a essência das coisas e não se apegar à representação.
né? A imitação das coisas, a mimesis, né? Mimesis, porque a sombra, por exemplo, é uma imitação, é uma representação. A sombra do mito da caverna é uma representação. A estátua já é uma representação, ela já é uma mimesis, né? Mas a sombra é a mimesis da mimesis, é a representação da representação. Quer dizer que o nosso conhecimento que nós temos pelos sentidos, ele não é nem um conhecimento de segunda ordem, ele é de terceira, quarta e quinta ordem. E a tarefa do conhecimento, do saber, da atividade, né, do espírito na investigação, né, para se alcançar, na sua investigação das coisas, para alcançar a verdade, sobretudo, uma busca de conhecimento de primeira ordem, conhecimento da essência, da ideia. Porque Platão dirá que a realidade objetiva não é o mundo sensível. A realidade objetiva está no mundo inteligível, ou no mundo das ideias, ou no mundo das essências. Então, por exemplo, como é que a gente vai entender a ideia de amor, a ideia de belo, ou a ideia de verdade, ou a ideia do bem? Não é pelos sentidos. Por que a gente acha que o bem não existe, que a felicidade não existe? Porque nós estamos nos guiando pelos sentidos, pela vista, pelo aquilo que nós vemos e ouvimos. A gente está se guiando por uma representação, né, de uma ordem inferior, uma representação de segunda, terceira, quarta e quinta ordem. Uma representação que falseia, né, o ser em si, a verdadeira entidade dos fenômenos. Então, o conhecimento é sobretudo uma busca pela verdadeira entidade dos fenômenos. E é basicamente isso. O canal do Raposa Colorida.